Boa tarde, galera. Boa tarde, boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos a essa nova etapa, esse novo momento da educação de Barra do Corda, onde nós iremos aqui todos aos sábados reforçar justamente esse conhecimento que vocês vêm adquirindo aí na sala de aula. Então, o intuito é esse, é de aprimoramento, é de fato, concretizar, consolidar aquilo que nós estamos estudando em sala de aula, tá certo? Sabemos nós que essa é uma nova realidade, infelizmente ou felizmente, né? Nós sabemos aqui claramente que devido a essa questão mundial, essa questão aí que ficou na história, que está na história, nós estamos fazendo história de certa forma, que foi a pandemia, algo que jamais acontecera na história do mundo, algo assim, algo nessa granditude, nessa magnitude, não é isso? E, bom, e é nesse sentido, é por esse motivo que todos sabem que nós estamos aqui, nessas aulas aqui presenciais, online, né? Infelizmente, as presenciais ainda vai demorar um pouco, mas enquanto elas não chegam, estamos aqui juntos, conto com vocês, quero a participação de fato de todos, estou aqui para ajudar nesse caminho, essa trajetória em relação à educação de vocês. Muito obrigado. Agora vamos começar de fato, o que nos interessa, não é isso? Hoje nossa aulinha será sobre figuras de linguagem. Figura de linguagem, a nossa aulinha de hoje, beleza? Então, só um minutinho para a gente aqui. Só um instante, rapidinho. Só irei aqui compartilhar a nossa tela, tá certo? Para que a gente possa dar início à nossa aula, beleza? Muito obrigado pela atenção. Pronto, está feito, está realizado. Agora vamos começar o nosso assunto de hoje. Bom, pessoal, vamos ver aqui os tipos de linguagem, né? Isso, nós temos a linguagem no seu sentido denotativo e nós temos a linguagem no seu sentido conotativo. Vamos fazer a diferença entre as duas. Bom, denotativo, sentido real, sentido que você vai encontrar lá no dicionário. Como assim? A palavra tal no seu significado, então eu vou buscar lá no dicionário. Logicamente, hoje a gente vai lá no Google, a gente vai lá nos dicionários online, né? E a gente vai encontrar a primeira significação dela, o primeiro significado. Então, este primeiro significado, ele corresponde ao sentido real, literal da palavra, tá bom? Por exemplo, minha geladeira quebrou. Então, literalmente, geladeira, eu estou falando, eu estou me referindo àquele, digamos, eletrodoméstico que hoje é indispensável em uma casa, não é verdade? Então, quando eu empreguei nesse contexto a palavra geladeira, eu estou falando dela literalmente, né, que de fato é o eletrodoméstico que todos têm em casa. Agora, desculpa. Agora, no sentido conotativo, ou seja, a palavra ela vai assumir outro significado, ela vai assumir uma outra significação. Tranquilos? Como assim? Ou seja, vamos entender esse conceito, digamos assim, na prática. Então, minha namorada é uma geladeira. Meu Deus do céu, veja só, a minha namorada é uma geladeira. Espera aí, eu falei que geladeira é um eletrodoméstico, e agora estou falando que a minha namorada é uma geladeira? Como assim, professor? Tal? Vamos entender melhor. Fácil, né? Evidente. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que ela é fria, que ela é, né, que ela assume características lá da minha geladeira e tudo mais. Ou seja, eu atribuí outro significado à palavra geladeira. Eu não estou mais empregando agora geladeira no sentido real que ela vem a ter, mas sim eu estou empregando com outro sentido, ou seja, no sentido figurado. Beleza? Então, denotação é toda vez que eu emprego a palavra no seu sentido real, no sentido literal que ela vem a ter. Tá certo? Tranquilo? E conotação é quando eu vou empregar a palavra, ela vai assumir
uma outra significação, ela vai assumir um outro significado dentro de um outro contexto. Beleza? O que nós chamamos de sentido figurado. E aí entra as figuras de linguagem. Toda vez que eu emprego a palavra, as expressões, os termos, fora do seu sentido literal, fora do seu sentido real, eu estou empregando o sentido figurado. Daí que surge a linguagem figurada, ou seja, as figuras de linguagem. Tranquilo? Então vamos lá conhecê-las uma a uma hoje. Figuras de linguagem, iniciando com, olha só, vamos observar, essa comparação. Vamos falar aqui comparação, ou também conhecida como símile, tá? O que corresponde à comparação? Justamente comparar elementos entre si, características entre si, né? De dois elementos. Por exemplo, é tão certo quanto o calor do fogo, já que não tem escolha e participe do seu jogo. Não consigo dizer se é bom ou mal, assim como o ar me parece vital, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça. Olha só como é interessante. Então, o que ele faz? Ele faz duas comparações. Ele está comparando, primeiramente, não consigo dizer se é bom ou mal, assim como o ar me parece vital. Então, ou seja, fez uma comparação, tá, explícita. Deixar bem claro essa palavrinha explícita. O que é a comparação, sendo figura de linguagem, é toda vez que se estabelece esse elo comparativo, essa símile, mas deixa expresso, deixa claro o que está sendo comparado, ou seja, deixa explícito a comparação. Quando vai aparecer a comparação? Sempre vai aparecer a comparação quando aparecer os termos comparativos. Parece, semelhante, assim como, quanto, igual e assim por diante. Ficou claro isso? Beleza? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Mais uma vezinha só para reforçar. Comparação, eu estou simplesmente comparando elementos, algo semelhante entre esses elementos, e vou deixar explícito essa comparação. Ou seja, eu vou falar ou eu vou escrever usando elementos comparativos, como, por exemplo, quanto, assim como, parece, igual e assim por diante. Beleza? Então, você é linda como uma flor. Beleza? Você aí que está aí me ouvindo, você é linda como uma flor. Tranquilo? Beleza? Tá aí. Comparação, figura de linguagem. Vamos para a próxima. Desculpe, hoje tá essas belas tosses. E agora, a outra que nós conhecemos como metáfora. A metáfora simplesmente é a mais conhecida de todas, digamos assim, que é aquela que é o carro-chefe, digamos assim, em relação à questão das figuras de linguagem. Então, vamos observar esse texto. Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte, amor é novela, e assim por diante. Tá? Observem, frisando aqui, principalmente que amor é um livro, né? Tá certo? Eu estou fazendo uma comparação entre amor e um livro. Não é verdade? Ora, como assim? Tem alguns atributos que o livro tem e o amor também tem. Amor é novela, né? Então, ou seja, tem características da novela que o amor também possui. Só que o que eu observe bem aqui? Eu simplesmente estou fazendo comparações, tranquilo, só que eu estou ocultando os termos comparados, as características comparadas, ou seja, é uma comparação implícita. Ficou claro isso? Então, se eu falo, o amor é um livro, amor é novela, amor é prosa, nesse caso aí, o que acontece? Eu estou criando uma comparação, tá bom? Existem comparações mais fáceis também, ou do dia a dia. Quando eu falo assim, olha, tem uma pessoa passando, uma menina muito bonita, e aquele cara fica olhando assim para ela, ó, eita, que filé. Pronto, isso é uma metáfora, porque filé é uma carne de primeiro, uma carne muito cara, né, digamos assim, e aquela pessoa também tem essas qualidades, né? Então, se eu falo o seguinte, outro exemplo mais, você é uma flor, né, mais sensível, vamos dizer assim, então você é uma flor
Quer dizer que aquela pessoa, ela tem atributos, ela tem características que a flor também possui, como, por exemplo, a beleza, como, por exemplo, a questão, né, da sensibilidade, a questão do cheiro e tudo mais. Então, são atributos que há em comum entre a flor e a pessoa que eu chamei de flor. Então, eu associo as imagens, criando assim a metáfora, tá bom? Ou seja, eu vou fazer uma semelhança, uma comparação, ou melhor, eu vou fazer uma comparação implícita. Agora, falou em comparação, professor. O que foi isso aí, Geórgio? Vamos entender o seguinte: eu falei comparação e falei de metáfora. Qual é a diferença dos dois? Olha só, muito fácil. Ambos os casos são comparações. Só que na comparação se expõe claramente, se deixa evidente, se escreve a comparação. Ela é cheirosa como uma flor. Se ligaram aí? Tá? Ó, beleza. Ela é uma flor, metáfora. Então, ela é cheirosa ou é linda como uma flor. Então, eu deixo explícito a comparação. Eu deixo explícito aquele elemento que estou comparando um com o outro. Meu Deus! Logo na primeira aula eu estou assim. Mas vamos lá. Ficou claro isso, galera? Sim ou não? Tá? Quero ouvir. Beleza. Vamos agora para a próxima figura de linguagem. Só um instante, só um instante. Agora vamos aqui falar da metonímia. A metonímia também é muito conhecida e é comum, muito comum no nosso dia a dia. Tranquilo? Então, metonímia é o seguinte, vamos entendê-la aqui na prática, tá? Metonímia simplesmente é uma substituição de um termo pelo outro por caráter de proximidade, de semelhança, tá? De contiguidade e assim por diante. Vamos ver agora na prática a metonímia. Olha só esse monte de marcas, né? Ipiranga, Forte, Amil, Mastercard, Bombril, Coca-Cola, Gillette, e assim por diante você vai observando aqui Souvenir, e são várias e várias marcas, não é isso? Às vezes, o que acontece muito? Desculpa. Você, tá certo? Nós aqui, no caso, a sua mãe, pede, ó, fulano, Maria, João, tal, Ricardo, tal. Vai ali no mercadinho ali, no comércio, pegar um Bombril, ó, um Bombril. Aí você traz o quê? Um Assolano. Opa, né? O que acontece? Simplesmente Bombril é uma marca de um produto. Só que nós substituímos essa marca pelo produto. Né? Ou seja, eu substituo, eu chamo o nome da marca no lugar do produto. Isso é metonímia, é a marca pelo produto. Então, são vários tipos de metonímias, e em outro momento, né, nós iremos falar aí sobre isso, tá? Mas eu posso voltar rapidinho aqui para a gente falar mais um tipo de metonímia, porque aqui é só uma revisão geral em relação a isso, mas em outros momentos a gente pode falar especificamente sobre metonímia, as várias possibilidades de acontecer metonímia, tá? Um outro fato também que ocorre em metonímia é, por exemplo, vamos supor que eu tenho certeza que alguém aí é fazendeiro, né? Mexe com gado, aquela questão toda, e aí fala assim, ó, meu pai tem 100 cabeças de gado. Opa, 100 cabeças de gado? E alguém fala, só a cabeça, eu queria o gado todo, né? Piadinha bem antiga, mas vai servir para a gente entender essa questãozinha aí. Bom, quando eu falo em cabeça de gado, logicamente, o cara que falou que meu pai tem cabeça de gado, eu não quis, ou a pessoa, melhor dizendo, não quis dizer que ele só tinha cabeças. Logicamente, ele se referiu ao corpo todo, ao gado completo. Só que ele pegou uma parte, tá, e substituiu pelo todo. Nós chamamos esse tipo de metonímia a parte pelo todo, galera, tá certo? É simplesmente quando eu substituo uma parte no lugar do completo, do todo. Um outro exemplo também, sobre a parte pelo todo, é quando eu falo assim, eu queria um teto para morar. Ou é muito simples, faz só um teto e entra embaixo. Só que a ideia não é essa, todo mundo sabe que quando eu falo de teto para morar, eu não estou falando de simplesmente um telhado, estou falando de uma residência, estou falando de uma casa, estou falando de um localzinho aí aconchegante, de uma casinha bacana para morar.
certo? Só que eu fiz o seguinte, eu substituí uma parte, que é o telhado, pelo todo. Então, nesse caso, nós temos a metonímia chamada parte pelo todo. Ficou claro? Marca pelo produto, parte pelo todo e assim por diante. Então, é a substituição de um elemento pelo outro por ter caráter de proximidade, tá? Um caráter de contiguidade e assim por diante, galera. Prosseguindo agora, a gente vai ver a próxima figura. Lembrando um detalhe muito importante, em outras aulas nós iremos ver detalhadamente cada figura, tá? Bom, vamos ver agora a onomatopeia. Eu tenho certeza que quando você vê em tirinhas, em charge, né, ou algo parecido, ou revistinhas em quadrinhos, você vai ver uma explosão. Eita, meu Deus. Né? Beleza. Você vai ver aí uma freada. E você vai perceber que tem aquelas palavras que representam, que tentam reproduzir aquele barulho, aquele estrondo, aquela freada. Então, o que é onomatopeia? É simplesmente isso. São imitações de sons. Como assim, professor George? Quero saber direitinho, não entendi. Então vamos lá. O que é essa tal, ó, como vamos dizer bonito, onomatopeia? É, né? Bom, então olha só. Como assim? Vamos entender melhor. É uma palavra que ela vai tentar, né? Por que vai tentar? Porque não chega a 100% a reprodução exata. Eu não posso escrever 100% o que eu estou ouvindo, né? Em relação ao barulho, ao som e tudo mais. Mas é uma tentativa de reproduzir sons, barulhos, ruídos e assim por diante. Alguém está lá, ó, bate na porta. Estão ouvindo? Estou ocupado, não posso atender. Espera mais tarde. Agora, se eu fosse escrever isso, de repente alguém bateu na porta. Aí eu vou colocar toque, toque, toque. Ó, coisa linda, né? Ficou lindo, toque, toque, toque. Então, nesse caso é o seguinte, esse toque, 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 essa palavrinha que eu tentei, que eu escrevi na tentativa de reproduzir o som da batida da porta. Então, isso aí é onomatopeia. Olha aqui nosso exemplozinho, bum. Isso é onomatopeia. Então, é um barulho sendo escrito, sendo reproduzido, imitado, tá? Beleza? Onomatopeia é simplesmente isso, é uma imitação de som, ou a tentativa de imitar a palavra que imita, a palavra que transcreve, de certa forma, né, para a escrita, lógico, né, é o som. Dúvida? E aí? Beleza? Vamos continuar. Então, vamos lá. Vamos ver uma outra. Seguindo aqui o exemplo, Plukt, Plak, Zoom, não vai a lugar nenhum, né? Uma musiquinha antiga e tal. Plukt, Plakt, Zoom. Então, isso aqui são onomatopeias. Esse exemplo aqui citado também corresponde a onomatopeia. O miau do gato, né? Cocoricó, da galinha, tá? Beleza? Eu costumo falar que a gente, nós somos seres de certa forma, nós nascemos já falando onomatopeias. Como assim, professor Jorge? Como é? Você tá ficando louco? Não, presta atenção. Quando nós crianças, né, fomos crianças, ou as crianças de hoje em dia, quando vê uma galinha, o que ela faz? A cocó. Né? Um gato, um miau, o au-au, né? O mon, quando é uma vaca. Ou seja, eles estão falando, estão utilizando onomatopeias. Ou seja, o mon é o barulho, né, do mugido da vaca. Então, o mon aí é uma onomatopeia. O au-au também, onomatopeia. Então, a criancinha já sabe, lá desde as primeiras palavras, digamos assim, são onomatopeias. Beleza? Vamos lá, prosseguir. Agora a gente vai ver a assonância. A assonância também é muito fácil, tá bom? Simplesmente, a assonância, ela é uma figura sonora que consiste na repetição de vogais, ou seja, uma sequência em palavras diferentes de vogais. Então, o a vai aparecer numa sequência de palavras, causando um efeito sonoro, causando aí também um certo ritmo à frase, ao poema
a música e assim por diante. Então, esse aqui, a assonância, é um recurso sonoro que vai justamente utilizar a repetição vocálica, né, a repetição das vogais em palavras, na sequência de palavras. Vamos ver aqui na prática? É isso aí. A minha alma está armada e aprontada para a cara do sossego, sossego. Ainda bem que eu não sou cantor. Então, pois a paz sem... E aí, então, vamos lá. Então, vamos lá. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Ó, observe que eu tenho um ritmo aqui. Ó. A minha alma está armada e apontada para a cara. Esse ritmo ele foi causado através de quê? Observe que eu tenho a. Eu tenho uma sequência de palavras que há uma repetição constante da vogal A, da mesma vogal, tá? Não, a assonância não é só a vogal A, é qualquer vogal, beleza, pessoal? O importante é que aquela vogal, a mesma vogal, se repita constantemente. Há uma sequência de repetições de vogais. Beleza? Então, olha só. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Ó, cria-se um ritmo, cria-se o que nós chamamos aqui assonância. Ficou fácil? É claro ou não? Beleza? Quero ouvir. Depois me mande aqui o retorno disso aqui, saber se realmente que você entendeu ou não, tá bom? Aguardo vocês. Quero saber depois. Tranquilo. E dando continuidade, vamos ver agora a repetição de consoantes. Opa, pulei. Vamos voltar um pouquinho aqui. O que é repetição de consoantes? Vamos lá, é chamada de aliteração. Vamos voltar um pouquinho que foi de associação. A repetição de vogais, eu chamo de quê? Cadê você? Cadê? Eu chamo de assonância. É repetição de vogais, beleza? É o exemplo aqui que eu acabei de citar da música, tá? Se você for observar, essa música é bastante conhecida. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Então, cria-se um ritmo, cria-se uma melodia, de certa forma, né? Uma sequência aí através da repetição da vogal A. Como falei, não é só a vogal A, é qualquer vogal, a mesma vogal se repetindo constantemente. Agora sim, observe que eu tenho F, eu tenho as consoantes. Então, a literação é simplesmente a repetição de consoantes. Fácil. É moleza. Então, vamos lá. Vamos ver o exemplo aqui na prática. Penso que pena que seja pouco, só penso em pensamento. Quem pode me procurar de cá de lá? Olha só a primeira estrofe. Penso que pena que seja pouco. Só penso em pensamento. Quem pode me procurar de cá e de lá? Observe que eu tenho uma repetição constante aqui, ó, do P, novamente o P, novamente o P, criando um efeito aí sonoro, criando uma melodia, criando um ritmo também, tá? Isso é a literação. Então, tanto a assonância como a literação, o intuito é criar um efeito sonoro, um ritmo, criar aí uma certa melodia, uma certa aí, de certa forma, uma sequência através ou da repetição de vogais ou da repetição de consoantes. Quando é vogal, eu chamo de assonância. Quando é consoante, eu chamo de aliteração. Se ligaram? Fácil? É verdade. Bom, agora vamos ver aqui o outro, ou melhor, a segunda estrofe, que é vale, beijinho, beijo, beijoca. O B da brincadeira, brinquedo, balbuciar. Beleza? My love, lua da lenda, longe me leva lá. Égua. Meu Deus, vai ficar saindo só essa tosse direto. Meu Deus. Então, olha só. Beijinho, beijo, beijoca. O B da brincadeira, brincando, balbuciar. Brinquedo, balbuciar. Então, nesse caso é o seguinte, nós temos aqui a repetição novamente de uma consoante. Aqui, nesse caso, é a consoante B. Então, quando você perceber em um verso, em uma letra de música, em um texto qualquer, essa repetição constante de uma mesma consoante, vai lá que ali tem a literação. Beleza? Falou? Vamos continuar. Vamos agora para a próxima figura de linguagem, que é a
Paronomásia. Opa! Quem é que lembra lá de parônimos? Estão lembrados? Que é parônimos são par de palavras, ou seja, palavras parecidas, palavras semelhantes. Tá certo? Vamos ver aqui. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Oh, coisa linda, né, pessoal? Muito interessante. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Então ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Ou não sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Lindo, né? Muito top, muito top, muito top, muito reflexivo também. Então, nesse caso, observe que manhas e manhãs, elas são bem parecidas. Massas e maçãs também, tanto na questão da sonoridade, como também na escrita, tá? Então, isso aqui são paranomásias. O que é isso? É quando se emprega palavras parecidas para que criar um efeito aí, às vezes de rimas, às vezes sonoro, às vezes sonoro não, desculpe, mas às vezes assim em relação a isso, tá? Para criar esse efeito na poesia, para criar esse efeito na música, para criar um efeito aí no texto. Beleza? Então, paranomásia simplesmente é, se liguem por gentileza, são palavras parecidas. Paranomásia são par de palavras bem parecidas. Beleza? Isso aí é ou melhor, paronomásia. Beleza? Prosseguindo agora, nós temos mais aqui pela frente. Então, vamos seguindo aqui em frente, né? Agora vamos ficar com o pleonasmo. Tranquilo? Pessoal, e o que é o pleonasmo final, né? Pleonasmo é simplesmente uma repetição de uma ideia. Tá bom? Vamos entender aqui direitinho para a gente. Então, pleonasmo resumidamente, é uma reiteração de ideias. Bom, o pleonasmo, galera, ele tem duas possibilidades de ocorrer. Existe o pleonasmo vicioso, que ele não é considerado figura de linguagem, e existe o pleonasmo que é considerado figura de linguagem, ou seja, quando ele é intencional, quando o autor utiliza desse recurso para intensificar, para reiterar a ideia que ele pretende. Tá? Vamos ver aqui. O pleonasmo que ele é vicioso são exemplos de sai para fora, desce para baixo, sobe para cima, hemorragia de sangue, tá bom? Ou seja, se é hemorragia, logicamente não vai ocorrer de outra forma, se não sair muito sangue, né? Se você sai, logicamente não tem outra possibilidade, então sair para fora é um pleonasmo vicioso e é considerado, né, um vício de linguagem que se deve, e vícios se devem evitar, tá bom? Menino, desce para baixo, menino sobe para cima, menino sai para fora, entra para dentro, né? Então, esses vícios aí são pleonasmos, são reiterações de ideias, porque quem sobe só tem um destino, é para cima. Quem desce só tem um destino, que é para baixo. Quem entra só tem um destino, que é para dentro. Então, não precisa repetir isso. São palavras ou são expressões aonde se usa o pleonasmo como vício de linguagem, ou seja, não é bom usar, né? Se deve evitar expressões desse tipo, tá bom? Agora, existe o pleonasmo intencional, o pleonasmo aí nesse caso, tá? Que ele é um recurso para reiterar, para enfatizar uma ideia. Vamos ver agora? Todo dia ela me faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri, um sorriso pontual. Lindo, né, papai? Não é? E me beija com a boca de hortelã. Deixa eu ver se tem mais. E não tem não. Voltando agora. Volte. Volte.
Isso! Bom, você é obediente. Então vamos lá. Todo dia ela me faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri, um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Olha só. Agora, aonde está o pleonasmo? Já viram aí, né? Tá bem destacado. Então, sorri, um sorriso. Lógico, só vai sorrir o quê? Não foi um sorriso. Mas preste atenção que a intenção aqui do autor, Chico Buarque, no caso, é justamente intensificar esse sorriso, né? Que é um sorriso diferenciado, que é um sorriso aí da sua amada, e me beija com a boca de hortelã. Ora, você já viu beijar com o ouvido? Você já viu beijar com o olho? Não, lógico que é com a boca. Professor, mas aí tá errado. Não, cara, a intenção é essa. Ele quer criar esse efeito, ele quer intensificar, ele quer reiterar a ideia, entendeu? E beijar com a boca de hortelã. Então, criando esse efeito aí. Isso é intencional. E ao ser intencional, aí surge, logicamente, o pleonasmo como recurso, o pleonasmo como figura de linguagem. Olha só como é massa, o pleonasmo dessa forma pode ser utilizado aí perfeitamente, tá? Para reiterar ideias quando for intencional. Já o outro pleonasmo, estão ligados? Se liga aí, descer para baixo, sai para fora, entra e tá, não, ó, corta. Beleza? E agora vamos fazer uma outra análise de uma outra figura, que é justamente os opostos não se atraem, né? Ou seja, olha só, coisa linda. E essa aqui também, maravilhosa, não é verdade? O que acontece? Olha aqui, ó. Os opostos, gato e o rato, lá da... Quem conhece aqui? Comichão e Pisa... eu não lembro direito, mais ou menos, né? Mas é lá dos Simpsons, tá? E tá aqui, antítese. Já descobriram aqui mais ou menos como é antítese? Já ou não? Então, justamente, quem já falou assim, eu sei o que é antítese, beleza, maravilha, você é 10. E falou, eu não tô lembrado? Não tem problema, você continua sendo 10, tá bom? Agora vamos ver o seguinte, olha só. Antítese. Anti quer dizer contra, né? São oposições de ideias, oposições de palavras, oposições simplesmente de significados. Então, olha só. Linda, né? Maravilhosa. E aqui é feia e horrorosa, meu Deus, né? Linda, maravilhosa, feia e horrorosa. Então, nesse caso, são palavras com sentidos opostos. Então, a antítese é isso. É quando eu emprego uma sequência palavras de sentidos opostos. Simples assim, antítese, contra, né? Ou seja, oposição antes da ideia de oposição. Ou seja, ideias de sentidos opostos, palavras de sentidos opostos. Vamos aqui ver mais exemplos sobre isso. Então, aqui aproximar os opostos. Vamos voltar aqui rapidinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje aqui o negocinho tá lento. Uma noite longa para uma vida curta. Mas já não me importa, basta poder te ajudar. Cara, e são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora. Mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, ver se não vai demorar. Então, olha só, agora vamos ver aqui, ainda está muito importante. Uma noite longa para uma vida curta. Olha aqui, a palavra longa se opõe ao contrário da palavra curta. Então, tem um significado oposto, beleza? Isso aí, antítese, é justamente feio, no caso lá, aquela imagem, lógico, e bonita, feia e bonita, são ideias opostas, palavras de sentidos opostos. Isso aí é antítese. Certo, meu povo? Fácil, né? De dia, anoiteço, de noite, tardo, ó. Noite e dia, né? No caso é tarde, não é noite. Tá? Mais uma vez aqui, vamos ver mais exemplos. Luz e sombras, voz e silêncio, razão, coração, você e eu. Gelo e fogo, maldição e beleza, dor, cura, eu e você. Olha só, vamos aqui analisar aonde tem as antíteses. Aonde que eu vejo as antíteses? Aonde? Tá fácil, tá aqui, ó. Luz
é o oposto de sombra. Perfeito, quem disse aí? Agora, qual é o outro oposto? Voz é o contrário de silêncio. Razão é o contrário de coração, né? Ou seja, o sentimento, sentimentalismo em relação a isso. Você, né? Nesse caso, será se eu sou o contrário de você? Ou se eu sou a associação junto com você? Isso aí que é a questão aqui. Gelo e fogo. Gelo é o oposto do fogo, né? O sentido contrário, a oposição. Maldição é o contrário de beleza. A dor e cura. A dor e cura são oposições também. Então, isso aí são exemplos de opostos, são exemplos de antítese. Se liga aí, galera. Antítese. Ficou claro? Vamos lá, então. Opa, vou falar isso aqui, que era para ter apagado. E agora vamos falar do paradoxo, tá? Bora, passa. Opa, passou. Então, olha só. O que é o paradoxo, galera? Alguém pode perguntar. Ah, o que é isso? Vamos entender, afinal, o que se trata de o que é, na verdade, o paradoxo. Tá bom? Então, paradoxo simplesmente é uma espécie de antítese, só que ele vai ser mais radical, digamos assim. Ele é mais profundo, ele é mais assim. Por que eu estou falando isso? Porque é a tentativa de unir ideias antagônicas, ideias opostas, só que essa união não permite, é simultânea. O que vai acontecer? Vai quebrar a lógica da coisa, tá? Se falar assim, olha, mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba? Olha, vamos pensar um pouquinho. O para sempre sempre acaba. Ó, se é para sempre, como é que vai acabar? Se ligaram aí? Ou seja, estão tentando aqui associar palavras de sentidos opostos, antagônicas, ideias antagônicas, só que quebra a lógica. Então, antítese, ou melhor, o paradoxo é uma certa antítese, só que um pouco mais, muito mais radical. Tá bom? Exemplos. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Opa, é ferida que dói e não se sente. É um fogo que arde sem se ver. É contente e descontente. É interessante o amor, né? Ele é muito paradoxo mesmo. Então vamos lá. Como é que eu estou sentindo dor e eu não estou sentindo dor? Né? Como é que está ferido, doendo e eu não estou sentindo dor? Como é que eu posso estar contente e ao mesmo tempo descontente automaticamente? Não posso. Eu posso estar. Isso em relação à lógica, né? Mas lá na intenção comunicativa é justamente isso. É mostrar essas coisas antagônicas, essas ideias antagônicas que nós possuímos. Beleza? Então é isso. Paradoxo é a tentativa de unir ideias antagônicas, tá? Só que, de certa forma, vai quebrar a lógica desse raciocínio pelo fator lógico, entendeu, pessoal? Ou não. Para tentar explicar melhor, vamos aqui mais um exemplo, tá? A casa que era a minha liberdade, era a minha prisão. Opa! Como é que eu estou liberto e ao mesmo tempo estou preso? No olhar, numa perspectiva, numa óptica, né, lógica, isso não tem fundamento. Ou seja, quebra-se essa lógica. Mas a intenção é essa, é dizer que ao mesmo tempo ali eu me sinto preso e ao mesmo tempo ali que seria a minha liberdade. Beleza? Isso é paradoxo, quebra de lógica, ideias antagônicas, ideias opostas, numa tentativa de fundir uma ideia com a outra, terminando quebrando essa lógica. Isso numa concepção racional. Beleza? Paradoxo, ideias antagônicas, quebrando a lógica. E aí é isso. E agora vamos ver. Todo mundo já viu isso aqui, né? A evolução do homem e a evolução da mulher. Cara, sacanagem, né? A evolução do homem, ó. Observe, o homem começou aqui,
Aí foi evoluindo, houve um processo gradativo. Se ligaram aí? Gradativo, lembra o quê? Lembra gradação. Muito bem, quem falou gradação está correto. Quem pensou e não falou também está correto, tá bom? Então vamos lá. E quem não sabia, agora está sabendo, tá? Então gradação é justamente isso. Gradação é um processo aí evolutivo, né? No sentido crescente ou no sentido decrescente. Vamos entender isso usando as palavras. Cadê você? Eita, eita, eita. Entenderam lá? 70, 70, voltar para cá que eu passei. Isso. 70 não, 90 não, 50 aí, 50, 150 também não, 300 não, 500 não, 70, 70, oh meu Deus, 70, 190 também não, 800. Oh, meu Deus, é 700! Não, é tanto não aqui que eu fiquei doido. É 700. Foi mal, galera. 800, 900 e uma milha, né? Observe o seguinte, que eu começo aí, ó, de 70, de 90, 150, 300, 500, 790, 800, 900, uma milha. Observe que eu vou aumentando proporcionalmente essa quantia, esses valores, né? Então, o que acontece? Houve uma gradação de valor. Ou seja, essa música muito louca aí que passou para vocês é justamente isso. Isso é um processo gradativo que vai aumentando proporcionalmente. 70, 90, 50, 300, 500, 790 e vai aumentando. Quem dá mais? 800, 900, uma milha. Ou seja, houve um processo gradativo. Tá certo? Um outro exemplo, eu moro em Barra do Corda, eu moro no INCRA, Barra do Corda, Maranhão, Nordeste, Brasil, Observe o seguinte, que houve um processo gradativo do INCRA até o universo, tá? Isso é gradação. Claro? Preciso ou não, né? Não, não, não. Bom, então é o seguinte, olha só. Há também um processo inverso, que é o decrescente. Moram no universo, na Terra, planeta Terra, continente sul-americano, né? Brasil, Nordeste, Maranhão, Barra do Corda, INCRA. Beleza? Então, é um processo aí de gradação, tanto na ordem crescente, como também na ordem decrescente. Gradação é isso, muito fácil, é recurso também, tá? Que se usa para expressividade. Agora, vamos ver aqui. Quem é esse cara aqui? Acho que todo mundo conhece, né? O tal famoso Bin Laden. E vamos falar um pouquinho agora de ironia. E então, sou ou não sou o maior cabo eleitoral do planeta? Vote Bush. Para quem não sabe, né? Justamente Bush se promoveu em cima do Bin Laden, em cima aí do combate ao terrorismo. Então, observe aí, olha, Bin Laden, aqui o Ferrando venenoso, tudo mais e tal. Então, ou seja, o que é esse fenômeno, o que é essa figura chamada opa, já estou enrolando aqui. Ironia. O que sem ser isso, ironia? Bom, ironia simplesmente é dizer uma coisa, mas com um pensamento diferente, oposto. Ou seja, eu digo uma coisa, mas a intenção é outra, mas o meu pensamento é outro. Tá bom? Vamos supor que o Eduardo está assistindo aí. Tá bom, Eduardo? Beleza? Não é possível que não tenha o Eduardo aí junto de vocês. Então vamos lá. O Eduardo ruim demais, é ruim demais de bola. Pense um cara perna de pau, tá bom?
que acontece? Vamos lá? Olha só. Eduardo estava sozinho. O Fernando driblou o goleiro, tocou para o Eduardo, e Eduardo ficou só ele e a trave. Olha aquela imensidão. O que ele fez? Chutou para fora. Pense no garoto. E aí o Fernando fala assim: meu amigo, você é bom de bola. Você é um craque, viu? Ou seja, ele está ironizando o Eduardo. Na verdade, a intenção comunicativa não é aquela. Então é falar uma coisa, mas tendo uma outra intenção, pensar de outra forma. Isso é ironia, tá certo? Basicamente isso. Agora vamos continuar. Continuando a solução para o nosso povo, eu vou dar. Cadê? Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Pronto, tá aí. Então, aqui também, né, nessa última frase, nessa última oração, nesse último verso, digamos assim, aqui nós temos a ironia, né, que a solução aí é alugar o Brasil. Então, na verdade, aí é justamente isso, é falar uma coisa, mas com uma outra intenção, nesse caso de crítica, né? Então, a ironia serve para criticar também, para, através dessa forma aí irônica, digamos assim, fazer uma crítica, fazer um deboche, fazer uma sátira, algo parecido. Olha só essa vaquinha. Beleza? Essa vaquinha aí, vamos observar mais um pouquinho essa vaquinha. Observando ela com precisão, você vai ver que ela tem um estilo próprio, né? Normalmente ele é um personagem de um desenho animado, algo parecido, tá? No normal, a vaquinha, uma vaca dança? Uma vaca usa óculos? Uma vaca tem esse estilo? Claro que não. Aqui foi atribuído características, atributos, no caso, atribuído, né? Atribuído características, ações típicas dos seres humanos a um ser que não é humano. Isso aqui nós chamamos de prosopopeia. É simplesmente isso, galera. É quando eu atribuo características humanas, ações humanas, a um ser que não é humano. Fácil. Só isso. Vamos lá. Então, personificação também é o nome. O que é personificar? É atribuir personalidade a um ser que não é humano. Exemplos, Bob Esponja, por exemplo, todo mundo conhece o Bob Esponja, não é verdade? Bob Esponja é simplesmente uma esponja, mas ele tem um emprego, ele tem uma personalidade, ele tem uma casa, ele tem amigos, de certa forma, pelo menos um, né? Ele tem aí pensamentos, ele tem, ou seja, atitudes, comportamentos, características humanas. Então, Bob Esponja é um ser personificado. Tá bom? Então, toda vez que um ser que não é humano é tratado como se fosse um ser humano, nós estamos aí falando de personificação, nós estamos falando aí da figura chamada prosopopeia. Vamos ver mais exemplos para a gente entender melhor essa figurinha que é chamada de prosopopeia. Tá? Vou logo jogar todos os exemplos aqui de uma vez só. E vamos lá. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça meu corpo, meu coração canta feliz. Veja só, o vento beija meus cabelos. Pô, vamos imaginar esse vento aí? As ondas lambem, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Estão vendo aí? Ou seja, quando é atribuído aqui uma ação típica do ser humano a um ser que não é humano, nós estamos aí atribuindo personificação a ele. Nós estamos personificando esse elemento. Está aparecendo aí a prosopopeia. Tá bom? Porque aqui, ó, o vento beija. Como assim, professor? É como se fosse um cara, como se fosse uma pessoa. Entendeu? Então, quando eu me refiro a um ser como se fosse uma pessoa, eu tratando ele como um ser humano, ou com as características, ações, tá, do ser humano, eu emprego uma figura chamada prosopopeia, ou também conhecida como personificação. Beleza? A solidão saiu comigo. Opa, a solidão saiu comigo. Eu ando de mãos dadas com a solidão.
É como se fosse uma pessoa, como se fosse uma namorada, não é verdade? A solidão. Mas a solidão não é pessoa. A solidão é um ser, é um elemento personificado, é um sentimento personificado. Então, nesse caso, eu atribuí características humanas a um ser que não é humano. Nesse caso, eu chamo isso de prosopopeia. É isso aí, galera. Prosopopeia, personificação, é quando eu atribuo características humanas, ações humanas, a um ser que não é humano. Ecos é um outro recurso linguístico, outra figura de linguagem, são os ecos. Carinha bonitinho, quem lembra aí lá do filme, né? Então vamos lá, passando, repetições de palavras, vamos ver como é que fica. Que vez, quando me, meu Deus, quando me vês. Repetindo, que não ficou bom, beleza? Que vez, quando me vês, né? Quando a mentira acaba. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sei que é muita informação, mas aqui é só um resumão geral, viu, galera? Depois a gente vai falar passo a passo, tá? Especificamente falando aí de cada um, falar um pouquinho aí mais detalhado. Vamos dividir esse assunto aí depois para a gente retornar a ele com mais especificidade, com mais detalhes também. Por enquanto é só esse nosso primeiro momento, fazer um resumo geral desse assunto para que vocês possam relembrar na íntegra, de certa forma e tal, ou pelo menos um pouquinho, beleza? Por isso está muita informação, eu estou entendendo. Professor, eu entendi, mas já esqueci aquele. Não importa, depois a gente pode retornar em outra ocasião, em outra aula, dividindo esse assunto em partes menores para a gente ter um rendimento melhor. Mas por enquanto, vamos ficar aqui e finalizar essa aula. Tá bom? Então, observe aqui, ó. Que vez. Opa. Que vez. Esse eco quase. Ele é um pouco mais difícil de aparecer nos livros didáticos, agora que ultimamente está aparecendo. Então, que vez. Que vez quando me vês. Então, observe que há uma repetição, né, da palavra aí, criando esse eco, justamente. Tá? E agora, como vocês já viram, a surpresa aqui, olha só como esses dois, que todo mundo conhece, né? O Scooby-Doo e o Salsicha, todo mundo conhece. Observe como eles são exagerados. Essas pessoas, esses personagens são mortos de fome. Não é verdade? É ou não é? O Scooby-Doo não é morto de fome? Sempre está querendo comer, exagerado na comida. Olha só quantos sanduíches eles estão aí para comer. Não é verdade? Então, isso é um exagero, galera. E quando nós exageramos, quando nós expressamos nossos pensamentos de forma exagerada, com o intuito de intensificar esse pensamento, nós estamos atribuindo ou falando de hipérbole. Quem é que implementa a hipérbole? Hipérbole é muito massa, né? Hipérbole é o exagero, tá bom? Então, hipérbole é quando eu estou exagerando. Mas não é porque eu sou exagerado, não é porque eu sou um pouco aí tal. Mas simplesmente eu quero intensificar aquilo que eu estou querendo reproduzir. Ou seja, a minha intenção comunicativa é no exagero. Por quê? Porque eu quero intensificar aquilo que eu quero repassar. Como assim? Vamos entender. Quando eu falo, eu estou com muita fome, estou morto de fome hoje, nem tomei café, né? Nem almocei, estou morto de fome. Ou seja, quando eu estou falando estou morto de fome, eu não estou empregando essa palavra literalmente. Estou aí empregando ela de forma figurada, por isso que é figura de linguagem. Só que quando eu emprego ela, eu quero intensificar a minha fome. Eu estou dizendo que minha fome é grande, é muita, é muitíssima. Entendeu? Então é isso. Hipérbole é um exagero, mas com a intenção de intensificar aquela ideia. Tá bom? Ou seja, por que é figura de linguagem? Porque eu estou empregando as expressões fora do seu sentido real, mas sim no seu sentido figurado. Ficou claro? Lá no comecinho, denotação e conotação. Vamos aqui para mais exemplos. Para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas, exagerado, jogar nos seus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro um amor inevitado.
Olha aí, ó. Paixão cruel desenfreada. Te trago 1000 rosas roubadas. Cara, 1000 rosas roubadas. Será se realmente ele roubou 1000 rosas para entregar isso aí? Claro que não. Mas ele quer dizer, ele quer intensificar o que ele pode fazer, o que ele faz por essa paixão. Estão lembrados daquele meteoro da paixão lá e tal, que o meteoro sumiu? Estão lembrados? Te deu o sol, te deu o mar para ganhar teu coração. Égua, pense bem o que foi que o cara fez. Te deu o sol, te deu o mar. Acho que é assim, né? Se não for assim, me corrige depois. Te dei o sol, te dei o mar para ganhar teu coração. Moço, peraí. O cara pegou o sol, pegou todo o mar, que é imenso, o sol que é, não sei, sei lá, quantas vezes maior que a Terra, e deu para essa pessoa. Cara, você é top, você aí, ó, é apaixonado. Claro que ele está usando o sentido figurado, por isso que é figura de linguagem. Mas ele está dizendo que ele é capaz de tudo, de coisas impossíveis, de coisas aí absurdas, para mostrar o quanto ele a ama, o quanto essa pessoa é especial para ele, o quanto ela é importante. Ele faz tudo por esse amor. Esse é o cara. Não é verdade? Isso, esse é o cara. Entenderam aí, pessoal? Hipérbole é isso. É exagero, mas com a intenção comunicativa, a intenção de intensificar a ideia. Então, estou morto de sono, estou morto de cansado. Não é que eu morri por isso, é porque estou intensificando o tamanho do meu cansaço, o tamanho do meu sono. Isso aí é hipérbole. Estão ligados? Alguém pode perguntar. E aí, professor? E aí, Geórgio? Tal. O que é hipérbole? É isso. É exagero. 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 Com a intenção comunicativa de intensificar aquela tua ideia. Certo, meu povo? Vamos agora aqui mais um pouquinho. E a nossa última de hoje, tá? Então, daqui a pouquinho todo mundo está liberado. Eu sei que todo mundo já está cansado, mas vamos aqui agora para o eufemismo, beleza? Então, aí, eufemismo simplesmente é um abrandamento. O que é isso? Suavização. O que é? Uma expressão que seria não muito agradável, uma expressão que seria chocante, e eu vou tentar ser mais gentil, mais educado, mais suave ao repassar aquela expressão. Mais brando, né? Então, demarcação das terras indígenas. Veja só, aqui. O que é isso? Todo mundo está sabendo já o que é, né? São covas. Olha só, na verdade aqui é o assassinato dos indígenas, mas colocou demarcação das terras indígenas para suavizar a expressão que é chocante, ao fato que é chocante, ao assassinato de índios. Certo? Isso aí. É eufemismo. O que é eufemismo? Suavização, abrandamento. Eu vou abrandar, eu vou calmar, eu vou suavizar aquela expressão que seria chocante, desagradável, impactante, tá bom? Mais exemplos, vamos lá. Cadê você exemplos? Oh, tá aí. Essa aqui vou pular, vou pular. Isso. 10 anos passaram e cresceram meus irmãos, e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Cara, muito triste, né? 10 anos se passaram e cresceram meus irmãos, e os anjos levaram. O que aconteceu com a mãe dele? Já sabe, né? Pois é, ela morreu. Mas, para suavizar a ideia de morte, né, cria-se esse contexto. Os anjos levaram minha mãe pela mão, ou pelas mãos. Então, essa expressão quer dizer que minha mãe, não, minha mãe não, peraí. A mãe desse cara aqui, ó, desse cara aí, morreu. Tá certo? Beleza? Suavizou a expressão morte, falecimento. Beleza? Isso é eufemismo. Outro exemplo também, por exemplo, agora, né, ano político, aquela questão toda. Cara, deputado, você é um ladrão. Olha só como é impactante, não é verdade? É muito chocante, né? E a verdade. Mas vamos entender aqui a questão justamente disso, para suavizar a expressão. Ó,
caro deputado, você se apropriou de bens indevidamente. Olha só como é educado e bacana, né? Pois é, eu suavizei, eu não chamei de ladrão, que seria um pouco aí rude, que seria um pouco aí também constrangedor, eu suavizei, eu coloquei aí uma coisinha mais educada, mais sutil, mais suave, né, para se ouvir. Então isso aí é eufemismo, galera. Meu povo, vamos ficando por aqui, tá certo? Hoje foi nosso primeiro contato, foi um prazer enorme em ter vocês aqui me ouvindo, contribuindo juntamente comigo para a realização dessas aulas. Fiquem com Deus, um abraço, cheiro para todos e até a próxima, beleza? Conto com vocês sábado que vem. Aguardo vocês. Professor George, manda um abraço para cada um de vocês.